No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito, do que existe, teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Palavra do Senhor. Qual a diferença entre uma fonte e um poço, uma cisterna? São algumas diferenças, não é? E eu estou falando de fonte mesmo, fonte de água, uma mina de água, e um poço, não dessas fontes decorativas, né? Uma fonte é um fluxo que não para, de água sempre corrente, limpa, porque é corrente. Agora, um poço não é não, né? O poço ele serve para reservar água. Você encontra água nos dois casos. E se você precisa muito de água, você vai ficar feliz em encontrar uma fonte ou um poço. Mas um poço é muito diferente de uma fonte, não é? Um poço é algo feito pelo homem, e nesse sentido ele acaba sinalizando uma espécie de esforço para manutenção. A gente tem que criar, cavar para guardar água. A água fica parada. Ninguém gosta de água parada por muito tempo, porque ela fica ruim, ela suja, ela não fica própria para consumo. Uma fonte, o contrário. A gente não precisa nem fazer muito para usufruir de uma fonte. É algo natural, sempre vivo, sempre corrente. Nos tempos bíblicos, no Oriente Próximo, achar uma fonte era sinônimo de vida mesmo, não é? Parece que você tinha achado algo que valia muito, porque de fato valia. Você era um sortudo, por assim dizer, se você encontrasse uma fonte de água. Hoje, nós queremos pensar sobre a fonte, uma fonte, mas não uma fonte de água natural, mas a fonte de vida. Na semana passada, quando a gente começou especificamente falando sobre a grande esperança, nesse roteiro que a gente tem corrido como igreja, para entender a boa notícia do Evangelho, mas também para partilhar isso, a gente pensou sobre a promessa da vida eterna. A gente tem uma promessa. Deus em Jesus promete uma vida, Ele diz que dará. Mas se isso é verdade, onde a gente pode encontrar essa vida? E uma vida que é eterna. Se você estava aqui no domingo passado, de manhã ou à noite, você sabe muito bem que vida, essa vida que a gente vive, não é
o que a Bíblia diz sobre vida eterna. E nem a morte natural que a gente vai experimentar é também a morte eterna. São sinais de algo muito mais profundo. E é esse tipo de vida que as pessoas procuram e buscam. Porque viver, a gente está vivendo. Uns têm mais saúde, outros menos. De novo, a gente está muito feliz pelo pastor Maquino aqui com a gente. Ele é um sinal agora recente disso. Nós temos vida à medida que Deus cuida de nós. Glória a Deus por isso. Mas existe uma vida ainda mais profunda. De modo que aqueles que vivem naturalmente, como eu e você, respirando agora, olhando, percebendo as coisas ao redor, carecem ainda de algo mais profundo. O que as Escrituras, em toda essa grande história, chama de vida eterna. Uma vida garantida que começa agora e nos devolve um propósito central para o qual nós fomos criados. Isso é vida. Onde encontrar uma fonte e não um poço de vida eterna? Poço a gente cava e consegue. Às vezes a gente tem um lapso de vida, mas a gente não quer poço não. O mundo como um todo, todos nós buscamos, irmãos, fonte de vida eterna e não a cisterna de vida, porque nós precisamos sempre de uma vida que não pode acabar. Ela tem que ser fresca, ela tem que ser poderosa, e os nossos esforços de cavarmos um poço para termos água, eles acabam em algum momento. O mundo cava poços, mas Jesus é uma fonte. A fonte, então, é uma pessoa, e nós já temos a resposta. Quem é a fonte da vida eterna? É Deus. O Senhor Jesus diz, num versículo muito conhecido, que inclusive foi lido na semana passada, aqui no culto da manhã, em João 14. João gosta muito de falar sobre vida, esse tema. A gente está pregando no Evangelho de João, desde semana passada. O Senhor Jesus diz em João 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Ele diz sobre ele. Isso é uma coisa muito profunda. Os fariseus sabiam do que ele estava dizendo. Ele não tem vida. Ele diz, eu sou, fazendo menção de alguma forma do nome pactual do Deus de Israel. Eu sou. E ele diz, eu sou vida. Eu não tenho vida, ele diz. Eu tenho vida, eu, Mateus. Jesus é vida. E isso é muito importante. Em que medida então ele é vida, de modo que tudo que flui dele é vida e vivificador para as pessoas? Então ele possui vida que não pode acabar nele. As pessoas podem chegar até ele, que isso não esgota. Ele é uma fonte ou ele é um poço? A gente sabe que no capítulo 4 de João, ele encontra uma mulher no poço, não é? Uma mulher samaritana, e diz para ela que um cântaro, um copo de água ia ser pouco, ela ia tomar, ia ficar com sede, mas ele tinha água viva, água que, se ela bebesse, também ela viraria uma fonte a jorrar para tudo quanto é lado. Olha só que coisa maravilhosa. Então a pergunta é: de que maneira Jesus é uma fonte? Já que ele diz que ele é a vida. Ele não é uma pessoa? Não é isso que os cristãos dizem? Uma pessoa pode dizer isso?
E o texto que a gente leu, que nos leva ao começo do Evangelho de João, bem no início. E o começo das coisas é importante. Se você fosse escrever a história de Jesus, de que maneira seria começar? João não é um evangelista sinótico, como Mateus, Marcos e Lucas. Escrevem de maneira parecida, tematicamente, na forma de organizar os capítulos e tal. João tomou um outro caminho. Então é importante que a gente leia o começo e o fim também. A gente vai chegar lá. E esse início do Evangelho de João você conhece muito bem. No começo, no princípio, era o verbo, a palavra, literalmente. É aqui que as coisas começam. No início, ele dá um resumo dessa personagem, que é real, pisou no chão onde a gente pisa, respirou o ar dessa nossa atmosfera. Jesus, um homem, ele é a vida? Dá para acreditar? Porque se ele é a vida, irmãos, a gente vai precisar ir até ele. E se ele é a única fonte de vida, sem ele, todos estão mortos. Faz sentido? Vamos olhar o raciocínio do nosso irmão João. Os 3 primeiros versículos vão falar e nos guiar, porque Jesus, a entender porque Jesus é, de forma confiável, uma fonte de vida. A gente precisa lembrar disso essa manhã. E a ideia de João é que Jesus é uma fonte de vida, porque Ele é o Criador. Olha só que coisa incrível. No princípio era aquele que é a palavra. Essa palavra estava com Deus no princípio, mas também era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Que bomba explodiu João no imaginário religioso de qualquer religião existente. Um homem é Deus, e ele é Deus desde sempre, mas a gente viu ele nascer, ele tem 30 e poucos anos. O que é isso que está acontecendo aqui? E a primeira coisa que João quer que a gente perceba, porque ele é um autor, e como você que escreve algum texto, você tem alguma intenção. Ele começa escrevendo no princípio. Para um judeu, onde isso iria dar imediatamente? No começo de um outro livro, no começo de tudo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa assim também. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O que João está fazendo aqui então, é amarrar a figura de Jesus e o seu ministério, quem ele é de fato, a uma nova criação, que Deus estava executando no mundo. Ele é o agente da nova criação de Deus, que acontece no meio da história, para consertar a morte que entrou no mundo, já que ele é a vida. No princípio era aquele que é a palavra, logos. Essa palavra grega, os gregos conheciam muito bem, como uma espécie de razão, padrão universal, que dava sentido para as coisas, que as coisas não se perdiam, era o jeito do universo se organizar, o logos. Mas para os judeus, era de fato a palavra, isso é muito importante para um judeu, não é? Escritura, instrução. João está misturando isso tudo e dizendo para os seus ouvintes e para nós essa manhã, no começo de tudo, e esse no princípio é na eternidade literalmente,
aquele que nós estamos vendo e tocando, Jesus, era e estava com Deus, de modo que Ele criou todas as coisas, porque nada que foi feito, do que foi feito sem Ele. Então Jesus existe, na verdade o Filho existe desde sempre. Então Ele é eterno. E aqui já está uma primeira razão, porque a vida eterna tem nele a sua fonte, porque Ele é criador de todas as coisas, e quem cria é uma fonte. Você pode ter um filho, mas você teve um pai, e o seu pai teve um pai, que teve um pai, que teve um pai. Se a gente traçar isso ao absurdo, algum momento alguém teve que ser criado. E quem criou todas as coisas? João está dizendo quem criou todas as coisas é esse judeu que chamou 12 adolescentes praticamente para serem seus discípulos, e está dizendo que o reino chegou, e as pessoas podem chegar até Ele para receberem um tipo de vida, mesmo quando estão vivendo, porque na verdade elas estão mortas, sem Ele, porque Ele criou todas as coisas. Então Ele é o criador das coisas, mas também o mantenedor das coisas. Irmãos, a revelação é que, se o Filho, Jesus, não for real como uma fonte de vida, as coisas iriam pulverizar, o universo entra em colapso, porque o universo tem nele a sua origem. Ele é o Criador, mas não a só sua origem, como um pai que cria, põe um filho no mundo e desaparece. As coisas são sustentadas até hoje pela existência da vida eterna do Filho, que mantém você existindo, porque Ele é a fonte, Ele é o Criador de todas as coisas. O texto diz: Ele era, Ele é agora, aquele que é a palavra, era Deus e estava com Deus. Uma palavra criativa, aquele haja luz do início, foi dito pelo Filho. Deus não cria nada, irmãos, a não ser pelo seu Filho. Tudo. E João está dizendo aqui, então, que Ele está agora recriando todas as coisas em torno do seu Filho, que se encarna para a redenção de toda a criação e do seu povo. Ele é a fonte, Ele é o agente da vida. Muitas vezes nós não esperamos receber um tipo de notícia como essa, de que a origem das coisas que a gente produz, irmãos, isso está na prática da vida, está em nós, está em Cristo. Os gregos se escandalizaram, os judeus também. Isso é um escândalo, porque Cristo dá a vida, mas dando a vida, Ele mantém a vida e dá para essa vida um propósito. O que falta para nós então, para o mundo tantas vezes, é que a gente pensa pouco, em primeiro lugar, sobre a origem das coisas. A gente começa do meio, sabe? A gente começa sem pensar o propósito das coisas, e a gente parte já para o processo. Se nós parássemos, se as pessoas ao nosso redor, gente que a gente tanto ama e que tem tantas dúvidas, pensassem sobre a origem, dando um passo atrás, isso seria um sinal para que elas descobrissem um pouco mais sobre a fonte da vida que precisam. Mas o texto continua: Ele é a fonte da vida eterna, não só porque Ele
cria todas as coisas, mas porque Ele revela, esclarece coisas. E nesse sentido, Deus é completamente diferente de qualquer outro falso Deus pagão. O Deus e Pai do Senhor Jesus gosta de se revelar, de dizer quem Ele é, os seus propósitos. Porque o que acontece? Depois que o próprio Cristo, na eternidade, cria todas as coisas, a humanidade dá vida para Ele, sopra nas suas narinas, a gente se perde, a gente rompe a relação com a fonte da vida eterna. E o que a gente ganha? Poços de morte eterna, já que a gente rejeitou a fonte da vida. O mundo é quebrado, a humanidade começa a se multiplicar por aí, sem o esclarecer da vontade de Deus, não tinha comunhão mais. E é nesse sentido que João fala que estava chegando em Jesus uma luz. O versículo 4, nele estava a vida, como falamos, e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem, primo de Jesus, outra pessoa, ainda que muito próxima dos propósitos de Deus, mas ainda assim João Batista não era a luz, mas uma testemunha da luz, porque versículo 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. O que isso significa? Luz é revelação, a própria palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É ter clareza sobre como andar, é ter um guia, literalmente verdade. Deus não só cria, mas Ele esclarece como viver. Essa é a dinâmica de todo o Antigo Testamento. Mesmo depois da criação, existe instrução, a Torá, a lei, os profetas, os salmos, as poesias. Ele guia, Ele traz luz, e isso é salvação. Deus não deixa então, em Jesus, o mundo no escuro. A gente está acostumado com energia elétrica, imagina lá, caminhando no deserto à noite, sem luz nenhuma. É por isso que a luz é algo tão importante. E João está dizendo, essa pessoa é a luz que ilumina tudo, e que agora vence as trevas, porque aquela luz do início tinha virado escuridão, a vida tinha virado morte. Jesus é a palavra revelada do Senhor, que dá direção e clareza para nós, e é por isso, em segundo lugar, que Ele é fonte de vida, que a gente pode confiar, vida eterna. Ele é verdade que salva na plenitude. O texto diz, a luz apareceu em Cristo, e as trevas não conseguiram compreender, abraçar. Quando você liga um fósforo, uma lanterna dentro de uma sala escura, não tem como, pode ser uma luz pequena, as trevas não ganham da luz. E Jesus veio vencer, irmãos, não um pormenor das nossas necessidades. A luz não veio dar clareza para alguma coisa que já estava mais ou menos iluminada, era escuridão completa. É só a gente ler a Escritura, é morte, é caos, é tristeza, é dor. Assim nós vivemos até hoje, porque nós perdemos a fonte da vida do nosso Criador original, para tentar cavar poço, e esse poço dá uma água amarga, cheio de barro. É a morte que nós produzimos, é o máximo de água que conseguimos produzir. O mundo sempre anseia uma clareza definitiva, irmãos. Preste atenção nisso. Uma luz que guie. Sabe essa coisa de eu preciso de uma informação, um podcast, um coach ou um pastor, e daqui a pouco inclusive a igreja vira um lugar da gente ter informações corretas. A igreja não é sobre isso não, tá? É muito mais do que isso. O mundo precisa de uma direção a seguir. Isso está dentro de nós. Sabe para que isso aponta? Para uma carência de vida eterna.
cuja fonte é Jesus. Então a gente fica lotado de informações, todos os dias, o tempo inteiro na nossa cabeça. Isso traz depressão, ansiedade, porque o que a gente está buscando lá atrás? Vida eterna, irmãos. Vida eterna. O mundo precisa de luz. E o que o Senhor Jesus também diz sobre ele: eu sou a luz do mundo. Mas tem mais. Ele diz também que os seus seguidores são a luz do mundo. Olha que coisa gloriosa. Nós somos também, então, nesse sentido, aquilo que Cristo é. Sim, se nós estamos nele. Vocês são luz do mundo, ele diz. O mundo precisa, então, de Cristo através de nós, como uma luz que traz resposta em meio à confusão, revelação, clareza. E nós temos essa resposta, nós somos essa luz. As pessoas estão confusas, irmãos, pensando que estão vivendo numa luz, que elas sabem o que sabem, mas não sabem não. Satanás é descrito nas Escrituras como muitas vezes um anjo de luz, não um anjo de trevas. Essa coisa de Satanás com um rabinho, um tridente vermelho com chifre, isso é da Idade Média para frente. Na Bíblia não tem essa descrição não. Satanás, na verdade, é muito aprazível nesse sentido. E é por isso que é tão sutil identificar alguém que se faz como um anjo de luz, mas a fonte de luz existe em Jesus. E as pessoas estão vivendo com meia luz, meia fase, já viu? Isso produz morte. Enquanto a igreja em Cristo são luzeiros para o mundo. Esse é o nome, a vocação da nossa igreja local, Igreja Luz. Um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele falava que o nosso papel muitas vezes é tirar o teto das pessoas, expor elas. Você tira o teto, fica, ixi, agora está descoberto. Quando a gente vai conversar com as pessoas, e isso de forma sincera e cheia de carinho, porque as pessoas, pela sua luz que produzem, elas não entendem para que rumo a sua luz própria vai levar elas, se elas levarem as suas convicções até o fim. Elas estão produzindo algum tipo de guia, e o nosso papel é, com toda a generosidade, abraçar essas pessoas e fazer algumas perguntas para elas, porque somos luz em Cristo. Perguntas que deixem elas descobertas. Se você levar isso até o fim, onde isso vai dar? As pessoas creem em coisas que elas não vivem por elas. E é parte da vocação, da fonte da vida, o Senhor Jesus, trazer luz e expor. Tinha um versículo muito especial no Salmo 36, verso 9. O salmista diz: em ti, Deus, está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Olha que coisa bela. A vida está em ti, na tua luz nós vemos todas as coisas, nós enxergamos todas as coisas. Ele é a luz. Será que aquele haja luz, inclusive, lá de Gênesis 1:1, é o próprio Deus que sempre existiu? Tem teólogo que diz isso, tá? Porque o sol e os luzeiros acontecem só depois, são criados depois. Mas no primeiro dia existe haja luz, Deus existente, produzindo vida e uma luz que guia e traz clareza para as coisas. C.S. Lewis dizia o seguinte: eu creio no cristianismo como eu creio no sol, não porque eu sei que ele vai nascer toda manhã e eu vejo ele, mas porque através dele eu consigo enxergar todas as coisas. Eu creio em Cristo, não porque Ele é real, porque de fato Ele é, mas que por causa dele, da sua luz, eu consigo enxergar com clareza toda a realidade. Ele é a fonte da luz.
porque Ele é a fonte da vida. E para terminar, Ele não é só o Criador de todas as coisas, e não só a clareza, a revelação delas, porque informação só não basta, e nem só sermos criados e lançados no mundo. Percebe? Não basta. É preciso de uma transformação profunda, pessoal, exterior, de fora para dentro. A humanidade deseja isso. E o restante do texto, escrito aqui no prólogo de João, vai nos dizer isso. Estava chegando no mundo aquele que criou todas as coisas. Ele veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram, mas para aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, diz o Evangelho, de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no Filho, na fonte de vida. O Verbo virou gente e se tabernaculou, viveu entre nós, o versículo 14, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como alguém que só poderia ser filho, e por ser filho da mesma natureza do próprio Deus. Não só verdade, mas também graça, cheio de graça e de verdade. Ele é a fonte da vida. Cheio, irmãos, cheio, amigos que estão aqui essa manhã, de graça, literalmente, e de verdade. E quando a gente reúne essas coisas, João diz: nós vimos que isso é glória. Glória só podia vir de Deus, mas nós poderíamos também tocar nele. Então ele é gente como a gente. Que mistério glorioso. E o que acontece diante disso? Alguns rejeitam. Eles podem rejeitar e continuar cavando poço a vida toda. Deus dá essa liberdade para a humanidade, mas para aqueles que recebem o mesmo que criou, que esclarece as coisas e agora pode transformar dentro do coração, para esses que recebem, o próprio Deus faz deles um filho, dá direito de serem filhos e filhas de Deus. E o que o filho tem direito, irmãos? Tem direito a tudo. Como o próprio Jesus é filho, aqueles que se aproximam têm nele a sua filiação. Isso é o mesmo que nascer de novo, nascer outra vez. Ele cria, não deixa a gente sem claridade. Ele ensina a gente a viver, porque Ele é luz. Mas mais do que isso, Ele nos salva e faz aquilo que nenhuma outra pequena luz na história poderia fazer por nós, porque Ele é uma fonte que não esgota nunca. Nós podemos confiar na fonte de vida. Quando a gente vai então para o final do Evangelho de João, no capítulo 20, do outro lado, no versículo 31, ao terminar, ele diz: todas essas coisas foram escritas, todas essas, desde o começo, como nós vimos, todos os milagres, sofrimento, curas, percepções, a morte e a ressurreição de Cristo, tudo isso foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse é o objetivo. Deus deseja que nós encontremos nele vida, porque Ele é uma fonte. Você pode voltar, repousar, continuar, ou ir, se você nunca foi, até a fonte da vida, porque a fonte nunca se esgota. Que boa notícia é essa, que transforma como a gente vive agora, aqui em Goiânia, em 2025, que faz a gente lembrar da nossa origem, que faz a gente lembrar como viver, que faz a gente lembrar que a gente foi transformado por dentro em uma nova
criação. Porque existe uma fonte a jorrar para a eternidade. Esse é o nosso desafio, partilhar, irmãos. Antes disso, sermos encharcados pela fonte de vida, a ponto da gente virar uma fonte a jorrar também, luzeiros também. Percebem como a dinâmica é? Se a gente se aproxima de Cristo, a gente começa a virar aquilo que Ele é. Que coisa maravilhosa é essa? Para as pessoas, a gente sofre, a gente serve, a gente ama, a gente é satisfeito, a gente encontrou vida no meio da vida, que vence a morte, e a gente quer partilhar isso para tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, como um jeito de viver, porque temos a fonte de vida eterna. Amém? Vamos orar por isso. Feche o seu olho, vamos orar para que Deus nos encha dessas convicções, de que nós temos nele um lugar para estar. Nós podemos desistir de cavar poço. Essa manhã agora, se você nunca fez essa oração, essa conversa com Deus, fale aí do seu jeito no seu coração: Senhor, eu me entrego a Ti, porque isso é o que eu preciso. Eu quero descobrir mais em Ti e dar a minha vida para receber a vida eterna. Você nunca vai se decepcionar, nunca, por isso. Vamos orar?